Olá, bem-vindo mais um Drica do Dia. E hoje o nosso tema são os sonhos. Você sabia que o sonho é um produto da atividade inconsciente e que tem sempre um sentido intencional? Você sabia que tudo que você sonha tem a ver exclusivamente com o sonhador? Portanto, tem tudo a ver com você mesmo? Pois é. Nós sonhamos para poder dormir. Não é o contrário, nós dormimos e sonhamos. Na verdade, o sonho vem para que nós possamos dormir, descansar. Puxa, mas às vezes nós temos alguns sonhos que nos faz acordar cansados, sobrecarregados, como se a gente tivesse vivido na realidade aquele sonho. Pois é, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem, nós sonhamos por volta de 5 a 6 sonhos por noite, em torno de 50 minutos cada sonho. E esses sonhos, eles podem serem produzidos, não é? A partir de pensamentos, a partir de dados e a partir de experiências recalcadas. Pois é, o nosso inconsciente, para se aliviar, para tirar a sua sobrecarga, ela envia de uma forma disfarçada para o consciente um sonho. E assim o nosso inconsciente sai um pouco daquela pressão de tudo aquilo que foi vivido e foi agora recalcado, ou que foi pensado e não foi realizado. Portanto, é um desejo de realizar aquilo que não pôde ser realizado no real, né? E os dados que nós temos sobre tudo que já aconteceu na nossa vida, todas as informações, todo tipo de conhecimento está ali registrado, não é, no nosso inconsciente, e ele se ocupa em produzir uma unificação disso tudo e preparar um sonho. E o sonho, como eu estava dizendo para você, são produzidos para dormirmos, né? Seja a partir dos resíduos do dia, dos conteúdos recorrentes ou ocorrentes da nossa mente, né? De experiências do passado, do presente, né? E de sonhos de serviço, ou seja, produzidos só para sustentar o sono. Olha que importante, ninguém imaginava, né? Que para a gente poder dormir precisamos sonhar. Muito bem. Bem, por que nós sonhamos? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Bem, no sonho eu realizo tudo aquilo que eu não posso na realidade da vida. Freud explica desta maneira, né? Que nós sonhamos por causa de um desejo interno não resolvido. Então, nós sonhamos para realizar aquele desejo através do sonho. Outra questão, eu preciso elaborar as experiências traumáticas que já foram vividas. Enquanto nós não elaboramos, nós não ressignificamos essas experiências traumáticas, nós teremos sonhos recorrentes, não idênticos qual foi a situação, se repetindo novamente aquele trauma, aquele momento de dor, mas de uma forma disfarçada, de uma forma em que a nossa mente prepara um cenário, preparam personagens, imagens para jogar para o nosso consciente uma carga que alivia o inconsciente, né? Então, uma vez que eu direciono muita energia para o meu inconsciente durante o trauma que eu vivi, ele precisa resolver isso. Ele não dá conta de ficar acumulando situações no inconsciente, né? Que causaram traumas, que causaram problemas. E precisa de alguma forma ressignificar para essas informações saírem do inconsciente e irem para um outro lugar, para o consciente ou para o pré-consciente, né? Então, quando nós entendemos aquele sonho, nós enfim ressignificamos a situação que foi vivida, que foi traumática, e nós experimentamos essa situação, né? E aí o sonho para de acontecer daquela forma repetida, porque afinal de contas a mensagem foi enviada e resolvida, ela deixou de estar ali dentro recalcada, né? E quem não sonha, na verdade não se lembra. Não é que a pessoa não sonha, porque senão não dormiria, não é? Nós sonhamos para dormir, para descansar. E no caso de pessoas que têm muitos pesadelos, né?
são normalmente pessoas muito ansiosas, pessoas inseguras, pessoas que têm vários medos e até pessoas que vivem com rinite, né? São pessoas que têm uma propensão de ter pesadelos constantemente, aquilo que tira a paz, aquilo que realmente vem para deixar a pessoa completamente desequilibrada, né? Porque afinal a insegurança é um desequilíbrio, porque afinal a ansiedade é um desequilíbrio, não é? Medo é um desequilíbrio, assim como a própria rinite é um desequilíbrio respiratório causado pelas emoções, né? A rinite alérgica, por exemplo. Enfim, como o nosso corpo, como a nossa mente é tremendamente sábio, né? Tremendamente elaborado. Bem, quanto menos a pessoa se reprimir na vida, menos ela vai sonhar, né? No sentido de sonhos que têm outros significados e não os sonhos de serviço, os sonhos que só existem para nos fazer dormir. Né? Então, todo tipo de sonho significativo, todo tipo de pesadelo, tudo aquilo que diz respeito a uma forma de aliviar o inconsciente daquele recalque, tudo isso, uma pessoa que não sente, que não passa por essas situações, que não reprime, ela não vai sonhar. Não esses tipos de sonhos, a não ser os sonhos de serviço, ok? Então, quanto mais a pessoa se reprime, mais ela sonha, não é? Outra coisa, nós só lembramos dos nossos sonhos mais intensos, né? Que forçaram-nos a acordar. Quando você acorda é porque o seu sonho acabou. Ele foi tão intenso que você acaba despertando. E pensa, normalmente você desperta desses sonhos intensos sentindo aquilo que no sonho você estava sentindo. Às vezes você sente falta de ar no sonho, acorda com a falta de ar. Acorda com uma dor no peito e o sonho fazia parte de um cenário em que você estava tendo um infarto, em que você estava passando por um grande estresse. E aí você acorda com uma dor no peito, um incômodo no peito, né? Ou então uma situação que você está revivendo no sonho muito intensa, que causa angústia, ansiedade, você acorda com dor de estômago, né? Então, na verdade, nós temos estas sensações através do que nós sonhamos, né? E várias outras questões, como por exemplo o orgasmo, como por exemplo os cheiros, os perfumes, né? Nós somos capazes de acordar com aquela presença, acordar com aquele sentimento, acordar com aquela sensação, porque ele estava sendo sonhado. Já observou isso tudo? Pois é. E aí, aqueles sonhos que são esquecidos, né? Quando o indivíduo não tem nenhum interesse em guardar, ele não consegue saber por que ele acordou com alguma sensação, por que ele acordou com alguma angústia. Mas fica uma dica aí, pessoal. Olha só, vocês deixem um caderninho de anotações na sua cabeceira, no seu criado mudo, e toda vez que você acordar com aquela sensação do sonho, anote o sonho, para que você possa depois refletir a respeito do que é esse contexto, do que eu estou sonhando, do que se trata, né? Talvez você passe a conseguir elaborar esses sonhos a partir das suas reflexões, do que você tem vivido, porque a primeira pessoa a interpretar o sonho e dizer do que ele se trata é o próprio sonhador, porque é ele quem está vivenciando situações em que o sonho, após vindo de uma forma manifesta, em que você, na verdade, traz à tona o que estava no latente, aquilo que você sonhou realmente com todos os detalhes, e você, na hora de pensar esse sonho, elaborar esse sonho, você não lembra de tudo isso, ele se faz um sonho que está manifesto, o que está se manifestando para você nessa lembrança, né? Então, é quando você consegue elaborar e entender do que se trata, né? E se você não tem condições de elaborar esse sonho sozinha, para isso nós temos também nas clínicas o terapeuta que vai te ajudar através de análise, fazê-lo entender inclusive os seus sonhos, ok? Mas os sonhos são muito interessantes e eles podem, você pode desenvolver ao longo da sua experiência, das suas tentativas,
interpretá-los, principalmente aqueles sonhos recorrentes que você está sempre sonhando. Você só precisa, na verdade, de uma atenção sobre o que está acontecendo na sua vida, de uma forma frequente, uma forma constante, que te traz inclusive preocupações e que possam estar presentes nesses sonhos, né? Estão precisando de alguma forma serem aliviados e por isso você sonha com aquela situação constantemente, embora ela não apareça para você no sonho de uma forma completamente inteligível, né? Você precisa realmente decifrar, porque nós vamos falar daqui a pouco, o sonho ele não pode vir para o consciente tal qual a situação foi vivida para não gerar sofrimento, ok? Mas vamos lá, vamos continuando aqui, né? Quando o indivíduo então não tem nenhum interesse em sonhar, ele simplesmente esquece. Mas a partir do momento que você passa a ter, inclusive, uma atenção especial para os seus sonhos e anotá-los, você vai perceber que você ganha recursos, ferramentas para poder entender o que se passa dentro de você, dentro da sua mente e que tipo de ajuda talvez o seu inconsciente esteja gritando por socorro, tá? As pessoas que não sonham, quando elas são analisadas, elas apresentam muitos recalques afetivos profundos. Então, não sonhar não significa que tá tudo bem, não. Na verdade, existem questões recalcadas em que a sua mente não quer se lembrar por medo de sofrer. Então, o inconsciente guarda aquilo, né? Então, justamente por não dar atenção aos sonhos, ela nunca se lembra, portanto, não se lembrando, ela acha que nunca sonha. Mas, na verdade, não existe nenhum ser humano que não seja sonhador. Como eu disse, o sonho existe para que se possa dormir, para que nós possamos dormir e descansar. São eles que trazem para nós o descanso do sono, tá? Então, esses recalques afetivos são justamente aquilo que nós vivemos, guardamos, criamos ali traumas e não queremos lembrar deles. Então, eles são esquecidos, né? Ou situações que ocorreram na infância, em que a adolescente ou a criança sofreu demais e passam-se os anos e ela esquece aquilo que aconteceu, porque está lá recalcado, né? Está lá escondido, está lá doendo, guardado. Tá? Ela não traz isso à tona através de reviver esse sonho constantemente, mas pode ter certeza que quando ela tem algo recalcado, quando ela tem algo dolorido, escondido, ela vai desenvolver no mínimo doenças psicossomáticas. No mínimo ela vai ter uma constante dor de cabeça, uma constante angústia que ela não sabe de onde vem, o que significa, um incômodo, né? Às vezes falta de ar, depende de qual foi o trauma e do que aconteceu, né? Então é isso que acontece, problemas estruturais graves que estão lá dentro guardado e que não sendo sonhados não trazem alívio de alguma forma, ok? Os sonhos também repetitivos, né? Por exemplo, eu vivo sonhando com águas do mar bravias, ondas altas, e eu de alguma forma estou presente nesse sonho, eu estou embolando nessas águas, ou eu estou fugindo daquele tsunami que vem acontecendo, e eu sempre sonho a mesma coisa, muda às vezes o cenário, muda às vezes os personagens. Pois é, isso nós chamamos de sonhos recorrentes, sonhos repetitivos. O que é isso? São formados por ideias fixas, né? São repressões inconscientes de uma natureza muito provavelmente sexual específica, né? Então fique atentos aos sonhos recorrentes repetitivos, não é? Que normalmente eles trazem um conteúdo de repressão na sexualidade, tá? Bem, como é que eu faço para elaborar esse meu sonho? Como é que eu faço para ressignificar os meus sonhos para que realmente eu possa diretamente estar resolvendo as questões da minha vida, não é? Bem, o sonho, para começo de conversa, ele se desenvolve como se fosse uma história, como se tivesse um enredo, né? Podemos pensar até num filme de curta-metragem, porque nós temos sonhos e nós assistimos, na verdade, aquele sonho como se fosse um filme, né? Então são sonhos produzidos como se fossem um filme de curta-metragem da nossa própria vida. Puxa, mas como é que eu posso sonhar de tal forma como se eu estivesse assistindo um filme? Pois é, essa é a capacidade mental de cada um de nós, né? O nosso cérebro produz para sua defesa todo esse cenário.
com as situações vividas. Ela cria realmente um pano de fundo, uma história, um cenário, para que a gente possa, de alguma forma, trazer à tona aquele sonho, aquela realidade, aliás, que foi vivida, porém de uma forma mais fantasiosa, mais mascarada, para que não ocorra ali grande sofrimento, né? Então, o que acontece nessa produção desse curta-metragem, né? Existe um deslocamento, né? Existe também uma condensação de tudo aquilo que foi vivido. Então, o que é essa condensação que o sonho produz? O que é condensar na história? É, na verdade, resumir o fato. Resumir a experiência vivida e lançar através desse curta-metragem, deste enredo em que vai ser sonhado. Então há um grande resumo daquela situação vivida, daquela história que foi vivenciada, para que volte ao cérebro, para que volte ao momento consciente do sonho, né? Para que ele vaze e para que ele extravase, para que o inconsciente extravase. Então isso tudo ele condensa em relação aos fatos realmente que foram vividos, né? Mas estão recalcados e estão sob pressão e precisam ser resolvidos e precisam ser elaborados, ok? Então ele condensa essa dor no formato resumido para mandar para o consciente, né? E nós chamamos este conteúdo que está lá dentro te fazendo sofrer, esse conteúdo que está lá dentro, na verdade, recalcado, nós chamamos de conteúdo latente, porque é ele que, na verdade, tem todo o contexto da situação que foi vivida. Porém, ele precisa ser resumido, enviado para o sonho, lembrado pela nossa mente, para que nós possamos ter de uma forma manifesta todo aquele acontecimento e elaborar o sonho, né? Bem, então essa condensação desses conteúdos mentais, eles tiram a qualidade das imagens desse filme. Então esse curta-metragem aparece muitas vezes pra gente, você pode observar, com imagens ruins, como se fosse produzidos e reproduzidos naquelas televisões de tubo antigas, né? Que não tem uma imagem boa, que às vezes ela é chuviscada, às vezes ela falta foco, às vezes ela tá faltando ali equilíbrio de luz, né? Então ela vem realmente como um filme, porém de uma produção de baixa qualidade, né? Porque é tão resumido o fato e vem tão condensado para ser entendido, apresentado em 50 minutos, né? Que a qualidade acaba se tornando ruim, né? Então, as imagens se tornam não nítidas, né? Devido a esse resumo. E aí, nós precisamos editar partes, né? Dessa filmagem, fazermos cortes, né? E esses cortes ficam aparecendo e a gente percebe nitidamente isso no sonho, que o nosso cérebro providenciou tudo isso, né? Cortes de imagem, edição das partes, né? Para que a gente não venha reviver com sofrimento, ok? E até porque existem guardiões na passagem das memórias que estão no inconsciente para o consciente. Nada passa por ali sem uma devida autorização, sem um devido trabalho de investigação, se aquilo não vai trazer um sofrimento, ok? Então, nosso cérebro, ele cuida de todos esses detalhes, ele tem uma forma de guardar, na verdade, e resguardar também as nossas emoções, né? Outro detalhe, as imagens menos interessantes que aparecem nos nossos sonhos, você sabia? Aquelas mais insignificantes, que são chamadas de elemento onírico aparentemente neutro. São essas onde as mensagens estão codificadas. São nesses elementos que a gente não observa muito no nosso sonho, não dá muita atenção e realmente a gente vê aquilo como nada a ver. Nossa, estranho, nada a ver, insignificante. Do nada no sonho aparece assim um leão, fora do contexto, não era pra estar ali, a gente estava num apartamento. O que será que significa esse leão aparentemente insignificante, fora do contexto, né? Ele, na verdade, ele traz a mensagem para esse importante conteúdo manifesto, né? Para que, através desse leão, você consiga manifestar a interpretação do sonho e entender, né, o que está acontecendo ali com aquela mensagem.
Então aquela mensagem ela passa a ser a portadora da ideia central, aquele elemento aparentemente neutro, insignificante, passa a ser portador da ideia central do conteúdo latente, aquilo que realmente aconteceu com todos os detalhes e faz parte de uma história que está ali recatada, recalcada, guardada, escondida e sofrida, né? E então essa imagem vem, assim como nos filmes policiais, né, em que o autor do crime é justamente sempre aquele em que nós suspeitávamos desde o princípio, sabe? Assim, o filme tá lá no fim e fala, nossa, desde o início eu achava que era esse cara que tava matando, que tava criando todas essas situações no filme. Pois é bem isso, né? Nós chamamos isso, sabe, de deslocamento. Quando o nosso sonho, ele transfere, ele desloca a situação latente que ocorreu para uma imagem aparentemente neutra, né? Então nós precisamos observar com atenção essas imagens, essas figuras que aparecem nos sonhos aparentemente sem sentido, né? Assim tão neutras. Outro fator a respeito do sonho, né, que é importante observarmos para poder elaborar, é que a dramatização daquele sonho, daquele enredo, né, daquele cenário todo completo que está sendo produzido como um curta-metragem, é o terceiro fator que intervém na elaboração dos sonhos. Dramatização, pois é, ele adquire um aspecto teatral. Então aquela situação vivida, como eu disse, para não ser transmitido para o consciente de uma forma sofrida, ele passa por essas reparações, por essas manutenções e adquire esse aspecto teatral, né? O inconsciente, ele precisa providenciar um cenário diferente do real, para que o sonho se manifeste de uma forma a ser autorizado a ter a passagem para o consciente, né? E não sofrer o trauma daquela realidade. Então, se não acontecesse dessa forma, como eu disse, os próprios guardiões do consciente não permitiriam a entrada desse curta-metragem, não permitiriam a entrada do sonho para ele se manifestar, né? Justamente para que se mantenha uma distância, por exemplo, né? Que são exatamente aquilo que indicam os eventos que já ocorreram há muito tempo e que o consciente não permite um novo sofrimento, tá? Ele faz realmente uma peneira, ele realmente faz ali uma separação do que pode e do que não pode entrar no consciente, tá? Uma outra caracterização é que o maior intérprete dos sonhos é o próprio sonhador, como eu estava dizendo logo ali no princípio, né? Com o entendimento daquele conteúdo manifesto sonhado, do qual o paciente ele deve antes relacionar com as coisas, com os lugares que ele se lembre, por onde ele passou, pelo que ele viveu naquele dia ou dias anteriores, né? Sempre associando o conteúdo do sonho com fatos que realmente aconteceram, tanto da sua vida, como nos seus relacionamentos, na sociedade, né? Nem sempre você está sonhando com uma situação que você viveu, mas você de alguma forma se envolveu emocionalmente com um acontecimento, por exemplo, mundial, né? Então o nosso cérebro também tem essa capacidade de trazer à tona, de sonhar tudo aquilo que nos envolveram em termos de acontecimentos, tanto pessoais como sociais, tá? E também o dia anterior, né, que nós chamamos de restos do dia, né? Ele usa também essas informações para constituir sempre um ponto de partida para uma interpretação. Então, o que realmente no dia anterior aconteceu? O que você viveu? Alguma coisa te fez lembrar? Houve alguma comunicação a respeito daquele assunto? Você não vai estar sonhando simplesmente porque você conversou sobre aquilo. Existe uma necessidade desse sonho ser novamente, dessa informação ser novamente manifesta. Então você não está sonhando porque você conversou sobre o assunto. Você está sonhando porque na verdade existe alguma coisa mal resolvida que se assemelha a esse assunto ou que seja diretamente relacionado a esse assunto que foi realmente vivido e conversado no dia anterior. Então o sonho ele procura então usar nesse enredo teatral, né, de toda essa produção,
o dia anterior, tudo aquilo que você realmente viveu, né? Ou dias anteriores, enfim, tá? Bem, e por último, como que nós podemos entender os símbolos estranhos que aparecem nos sonhos? Aqueles símbolos que você fala, meu Deus do céu, nós nem vivemos mais na época do Império, não existem mais reis e rainhas, por que eu me via vestida de rainha ou de princesa, né? Então, existem alguns símbolos que são padronizados, né, nos sonhos. Então, fica aí, ó, a dica pra você, tá joia? Anote aí, por exemplo, se você sonha com personagens reais, reis, rainhas, você está, na verdade, assim como sonhar com celebridades, com autoridades, com pessoas famosas, você está, na verdade, sonhando através de uma projeção, né, trazendo ali para o seu conteúdo manifesto, um sonho com os seus pais. Né? Então, sempre reis, rainhas, celebridades, autoridades referem-se aos pais do sonhador, ok? Pai ou mãe, ou os pais, dependendo de quem se apresenta na sua imagem, né? Outra coisa que é um símbolo universal, ok? Objetos longos, pontiagudos, por exemplo, facas, punhais, lixa de unha, agulha de crochê, agulha de tricô, gravata, ferramenta, chave de fenda, enfim, todo tipo de ferramenta, são, na verdade, sonhos que os sonhos se utilizam desses símbolos para transferir uma ideia relativa ao órgão sexual masculino. E sonhar com menino, tá? Com menino criança, menino pequeno, também diz respeito a uma retomada através desse símbolo, né? Do órgão sexual masculino com algo que aconteceu e ele projeta dessa forma, ele faz estar presente esses símbolos, tá? Para que você entenda o enredo desse sonho, o que está acontecendo quando esses símbolos surgem, né? Objetos longos ou pontiagudos, que remetem então ao órgão sexual masculino, ao pênis, tá? Da mesma forma, em relação ao órgão sexual feminino, quando você sonha com estojos, caixas, estufas, chapéu, almofada, sinos, né? Todo tipo de recipiente, todo tipo de lugar onde se pode guardar alguma coisa, tá? Então, quando nós sonhamos com esse tipo de objeto, refere-se ao órgão sexual feminino. E também, por exemplo, como eu disse, tudo aquilo que dá a ideia de acolher, de guardar, de possuir, né? De receber, né? No caso, o órgão sexual masculino, sendo o órgão sexual feminino, sonhar com cavernas, com barcos, com montanhas, com paisagens montanhosas, está se referindo também que nesse sonho existe um conteúdo sexualizado e que ele está retratando a sexualidade feminina que está direcionado para o órgão feminino, tá? Outro símbolo muito habitual e que é padrão internacional, né? As habitações, né? Casas, apartamentos, hotéis, né? Onde você de alguma forma se recolhe nele por alguns dias, seja para uma viagem, enfim. Habitações, né? Tendas, tudo isso barracas, tudo isso remete também à ideia de mulher. A mulher é representada no sonho por montanhas, por montanha eu vou falar depois, né? Mas as mulheres no sonho são, então, caracterizadas como casas, apartamento, né? Barraca, tenda e mesas também, tá bom? Falando sobre agora degraus de escada, sabe? Subindo escada, descendo escada, enfim, é um símbolo do ato sexual, um símbolo da ocorrência do sexo, né? Do relacionamento entre duas pessoas, símbolo sexual. Brincar com criança pequena, dando golpes, acariciando a criança, rolando de um lado para o outro. Então, sonhar com isso significa a questão da masturbação, né? Que remete a essa brincadeira que gera prazer, tá? Então, quando isso está presente num sonho, está querendo trazer alguma mensagem sobre esta situação específica, tá? Sonhos que envolvem calvície,
cortar o cabelo, ficar careca, né? Ou então cortar muito curto o cabelo, cortar muito o cabelo, extração de dente, né? Ai, banguela, né? Ou tirou um dente específico, sonhar com decapitação, cortou a cabeça, tirou a cabeça fora. Tudo isso remete à castração feminina, né? Castrar, impedir o prazer sexual da mulher. Ela está sendo de alguma forma castrada, impedida de ter prazer sexual, tá? Outro símbolo, sonhar com animais pequenos ou parasitas, pequenos, né? Trata-se de sonhar com irmãos já nascidos, né? E que de alguma forma trazem insegurança para o sonhador, sendo irmão desses animais, desses irmãozinhos, né? Que trazem para ele uma hegemonia do primogênito, né? Ou seja, ele perdeu o lugar, ele deixa de ser o único. Então isso envolve talvez ciúmes, envolve insegurança, né? Então, sonhar com animais pequenos e parasitas diz respeito a sonhos com irmãos já nascidos, né? E que tiram essa hegemonia do primogênito, tá? Sonhar com animais também pequenos do tipo coelho, peixe, caracol, rato, cobra, sempre vão remeter o simbolismo do pênis, tá? Coelho, peixe, caracol, rato, cobra, né? Outra coisa, sonhar com o corpo sendo invadido por parasitas, né? Sendo comido, sendo invadido por parasitas. Ele significa um desejo de gravidez, né? O desejo de ser invadido de alguma forma, tá? Do corpo ser invadido, né? Receber o ser estranho, receber uma gravidez e uma gestação. Outra coisa, setas indicativas, né, que indicam direção, né, quando a gente sonha em ver as setas indicando, né, os lugares, as direções, o que elas significam, indicando esses caminhos, né, para a esquerda, para a direita. Significa um sentido ético do caminho, o que é certo e o que é errado. Estou fazendo algo certo, estou fazendo algo errado, né? Então, o caminho à direita é sempre um sentido ético do caminho a seguir, daquilo que é correto. Tá? O caminho esquerdo, né, pelo contrário, várias vezes significa o caminho da homossexualidade, porque ele tá andando contramão, né, tá indo contra o caminho dito, determinado, como o que é esperado, como o que é correto, enfim, né, então sonhar com um caminho sendo indicado à esquerda, um caminho que se escolhe à esquerda e não à direita, né, ou pode dizer respeito ao incesto, perversões sexuais. Então, esses sonhos de caminhos à esquerda remetem à homossexualidade, ao incesto, a perversões sexuais, tudo que na verdade diz respeito ao próprio sonhador. Não se esqueça, não é sobre os outros, é sobre si mesmo, tá? Situações confusas que você está vivendo e que na verdade dizem respeito a isso, tá? Sonhar com uma viagem na companhia de uma pessoa e depois essa viagem continua na companhia de uma outra pessoa. O sonho começa com uma pessoa e de repente muda com uma outra pessoa. O que significa isso, né? Você está sonhando com acontecimentos contrários, né? Um sonho de duas soluções opostas. Está num estado de dúvida ou de luta inconsciente de dois desejos diferentes, né? Então, quando se apresenta então dessa forma caracterizada, né? Uma viagem começa com uma pessoa e continua com outra, ou um sonho com dois acontecimentos simultâneos, mas completamente opostos um ao outro, tá? Então, isso significa esse estado de dúvida, né? Sonhar com soluções completamente opostas. Você está procurando uma solução e você sonha com duas, uma oposta à outra. Então, tudo aquilo que se opõe, tudo aquilo que vai ao contrário nos nossos sonhos, né? Uma pessoa passa a ser outra. São sonhos que remetem a um estado de dúvida, né? No seu interior, um estado de luta inconsciente de desejos, de dois tipos de desejos, tá? De desejos opostos. E aí você não consegue definir, não consegue escolher, né? Então o sonho se manifesta assim. E por último, os sonhos de angústia, né?
os sonhos maus, aqueles sonhos que são acometidos de grande opressão, mal-estar, né? Que você acorda se sentindo mal, né? Uma coisa ruim no ambiente, parece que tinha alguma coisa me observando, que ia me atacar, uma coisa ruim. Não chega a ser ainda o pesadelo, tá? Mas um sonho que do nada surge aquela imagem e que traz ali aquela angústia, tá? Ou aquele mal-estar. São sonhos produzidos pelo conteúdo latente, né? Que o sonhador viveu alguma situação violenta, agressiva, e aí os sonhos se manifestam desta forma, para que ele está ali te dando um direcionamento, está te dando ali uma dica que você precisa elaborar aquele acontecimento, tá? Então, isso diz respeito a tendências antimorais. Então, sonhar com isso, olha, tem alguma tendência fora da moral aí, tem delitos, tem incesto, tem desejo de morte, né? Então, quando se sonha com essas questões angustiantes, que são produzidas, então, do conteúdo latente para o sonhador, que viveu alguma violência, está dizendo respeito a umas tendências antimorais e delituosas. Antimorais no sentido do incesto e delituosas com desejo de delito, desejo de morte, tá? Então, esses são os símbolos, assim, mais padronizados, em que qualquer pessoa acaba remetendo esses objetos, esses fatos, essas situações aos seus sonhos, tá bom? Então, eu acho que você já tem um pouco de material, né, para começar a entender um pouco dos seus sonhos, tá joia? E se isso não for suficiente, procure um psicanalista para te ajudar a interpretar os seus sonhos. Fica a dica, tá legal, pessoal? Até o próximo programa, te espero aqui, um beijo no coração. Tchau!